Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a gente abre esta edição do Tatersal com uma boa notícia. Os embarques de carne bovina tiveram recorde em janeiro e elevaram o preço do boi, uma alta de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, o Brasil embarcou mais de 140 mil toneladas de carne bovina, o maior volume já registrado em um mês de janeiro. Crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado das exportações elevou a cotação da arroba do boi no mercado interno. Segundo o CPEA, a cotação média em São Paulo alcançou no mês passado o patamar inédito de R$ 338,46 por arroba, aumento de 5,5% na comparação com o mês anterior. Já a exportação de carne suína iniciou fevereiro com desempenho fraco, o que preocupa o mercado da suinicultura brasileira. Isso porque o principal comprador da proteína brasileira, a China, está mais distante das compras, uma vez que a carne produzida no país está mais barata. O sinal de alerta está ligado neste ano de 2022, com margens ao produtor muito pressionadas ou até no vermelho. Com problemas no mercado externo, com a China menos presente nas compras, e no mercado interno, com uma demanda que não absorve o excedente e impede reajustes robustos para o setor. Com isso, a receita obtida com as exportações de carne suína neste início de fevereiro é 21% do resultado obtido em todo o mês do ano anterior. No caso do volume embarcado, representa 23,4% em relação ao total exportado no mesmo período de 2021. Já o preço pago por tonelada é 10,26% inferior ao praticado em fevereiro do ano passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, configura uma queda de 1,9%. E na contramão dos suínos, as exportações brasileiras de carne de frango cresceram quase 20% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal. E a Maruza Trevisan traz os detalhes para a gente. Os embarques brasileiros da proteína somaram pouco mais de 349 mil toneladas no primeiro mês do ano, um avanço de 19,7% na comparação com o mesmo período de 2021. Em relação à receita, a alta foi bem maior. O resultado das vendas chegou a quase 617 milhões de dólares, valor 42% maior que o observado em janeiro do ano passado. De acordo com a BPA, o avanço nos preços da carne de frango é um fenômeno global e está diretamente ligado com a alta dos custos dos insumos. Em relação aos destinos, a entidade informou que a China, a maior importadora do produto brasileiro, incrementou suas compras em 4,6% em janeiro. Mas o grande destaque ficou para o segundo principal importador, os Emirados Árabes Unidos, que aumentaram suas compras em 96,6%. E destaque também para a União Europeia, que registrou um avanço de 53,5% nas importações neste primeiro mês do ano. Vale lembrar que a demanda pela carne de frango brasileira segue firme diante da credibilidade do país, já que é o único grande exportador que é livre de influenza aviária. E as informações divulgadas pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal indicam que os embarques de carne de frango em fevereiro também devem ser promissores. Nessa primeira semana do mês, a receita obtida com as vendas externas da proteína já atingiram 25,8% do montante obtido em todo fevereiro do ano passado. No caso do volume embarcado, foram 22,3% do total observado neste mesmo mês de 2021. Além disso, o faturamento por média diária foi 16% maior e o preço pago por tonelada 15,8% superior ao praticado em fevereiro passado.
O setor segue otimista diante da procura pelo produto brasileiro, uma vez que alguns países da Ásia, Europa e os Estados Unidos estão sofrendo com os surtos de gripe aviária. Olha, e mais um caso de gripe aviária na Europa. Desta vez, a doença que ataca as aves foi registrada em uma fazenda na Holanda. A Daniela Castro tem as informações. De acordo com autoridades da Holanda, em função da doença, 168 mil frangos terão que ser sacrificados. Não há outras granjas nas imediações da fazenda onde o foco de gripe aviária foi identificado, mas as propriedades rurais, dentro de um raio de 10 quilômetros, foram proibidas de transportar aves e ovos para evitar a propagação do vírus. Desde o ano passado, a Europa vive um surto de gripe aviária em casos registrados no Reino Unido, Portugal, França e Alemanha. Milhares de galinhas, patos e perus e dezenas de aves selvagens foram abatidos na Holanda desde que os surtos da doença começaram em 2021. Somente no começo deste ano foram 190 mil aves abatidas no leste do país. Atualmente, quase 20 países registram casos da doença, mas o vírus H5N1 é ausente no Brasil. E chegou a hora da gente falar sobre insumos. Hoje o destaque vai para o milho. Acompanhe então o giro do mercado brasileiro no primeiro mês do ano com o pessoal da Scott Consultoria. Com relação às cotações, o milho trabalhou firme nesse primeiro mês do ano, com uma alta de 9,7%, tomando a região de Campinas, aqui em São Paulo, como referência, com a saca de 60 quilos negociada aí a R$ 102,00 por saca no fechamento do mês de janeiro. Os fatores de sustentação desses preços mais firmes ao longo do mês de janeiro foram a quebra de produção na região sul do país, né, a quebra de produção da primeira safra brasileira. Nós estamos falando hoje aí de quase 15% a menos com relação à produtividade das lavouras nacionais nessa primeira safra. Os estoques de passagem enxutos, nós estamos hoje com um estoque nos menores níveis desde da safra 2015-2016, então isso também colabora com esse viés de alta nesse primeiro trimestre do ano. E por fim, a isenção aí, do PIS/COFINS finalizada no mês de dezembro do ano passado, né? Essa isenção para as importações do cereal, ela vinha ajudando a segurar aí as altas do cereal no mercado interno. Com relação a essas importações do cereal, só para a gente ter uma ideia, 2021 foi marcado como o ano que o Brasil mais importou milho na sua série histórica e agora no comecinho do ano, até o momento, até a terceira semana do mês, nós importamos 9,35 mil toneladas por dia, uma queda de 33% no volume praticamente frente à média de janeiro de 2021 e com relação a dezembro do ano passado, a dezembro de 2021, nós temos uma retração de 60% no volume de milho internalizado no mercado brasileiro. Então, uma isenção pesando aí também. Com relação à quebra de produtividade no mercado brasileiro, a Conab trouxe aí para nós a expectativa para a safra atual em janeiro, com uma revisão de quase 5 milhões de toneladas a menos para a atual temporada, né, da primeira safra brasileira. Hoje, a expectativa gira em torno de 24,8 milhões de toneladas, contra aí 29 milhões de toneladas esperadas em dezembro. Então, uma forte queda na nossa produtividade das lavouras nacionais em função da estiagem vivida no sul do país. Lembrando que os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os principais produtores de milho de primeira safra e que abastecem o mercado nesse comecinho de ano. Então, as lavouras lá foram bem impactadas. No Paraná, nós tivemos aí uma queda de quase 40% com relação à produtividade das suas lavouras e no Rio Grande do Sul a expectativa de produção lá diminuiu 48,5% com relação às estimativas de dezembro do ano passado. Lembrando, a colheita ela já teve início aqui no mercado brasileiro, a colheita de primeira safra ela já está em andamento. Até o dia 31 de janeiro nós tivemos aí 11% da área prevista com cereal já colhida, um avanço de 3,2 pontos percentuais com relação ao mesmo período da safra passada. Então, o ritmo da colheita ele tem andado numa velocidade mais acelerada para essa primeira safra, porém, a questão da produtividade das lavouras, né, vem pesando bastante com relação à qualidade do cereal, o que tem puxado aí as cotações no mercado interno. Bom, pessoal, em curto prazo, o que a gente espera são preços firmes ainda, novas revisões para baixo, elas podem vir aí pela frente. Essa situação do clima ela ainda não foi
não teve término na região sul do país, então a gente ainda passa por um momento bem crítico e isso tudo deve seguir pesando nas cotações do milho em curto prazo. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. O manejo adequado da aplicação de adubos e outros insumos depende do mapeamento preciso do solo. Os métodos convencionais disponíveis para esse tipo de avaliação são caros e têm precisão limitada. Para lidar com mais esse desafio da produção rural, uma startup de Campinas, no interior de São Paulo, desenvolveu uma metodologia para análise de solo com alta precisão e custo reduzido. Acompanhe na reportagem. Com apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP, os pesquisadores desenvolveram a plataforma tecnológica baseada no uso de múltiplos sensores em campo, com automação no fluxo de informações e mapeamento de dados a partir da aplicação de um algoritmo. E a plataforma nada mais é do que pegar todos os dados que nós coletamos dos nossos clientes e jogamos numa plataforma para o processamento automatizado disso, né? Então a gente ganhou a escala, eu posso estar em vários lugares com 1, 2, 3, 4, 5 funcionários espalhados aí pelo Brasil e o processamento de dados é muito rápido. Então essa plataforma nada mais é do que a automação do nosso processamento de dados. Os algoritmos desenvolvidos produzem mapeamentos de zonas permanentes de manejo e de compactação de solos, que permite ao agricultor o uso racional de insumos no preparo da terra, trazendo assim mais economia, eficiência, produtividade e sustentabilidade nas práticas agrícolas. Os resultados depois de pronto mostraram assim, diferenças drásticas do que era nosso grid convencional e então está se mostrando uma tecnologia que veio para ficar. É uma forma de avaliar melhor o solo, né? Da gente lidar aí no manejo mais racional e com mais precisão. Com a nova tecnologia que otimiza todos esses dados e informações do solo, a primeira economia direta é a redução de até 80% na quantidade de amostras. Ou seja, se antes, para se ter um diagnóstico do solo, coletava 100 amostras, hoje com 20 ou 30 amostras já é possível ter o resultado. E o que isso vai trazer? Eu vou aplicar os insumos no local correto, com a quantidade correta. Isso vai me trazer ganhos. Primeiro, de insumos mesmo, que eu vou estar aplicando a quantidade que eu preciso. Muitas vezes eu estou aplicando além do necessário, isso é alto custo de insumos, né? E eu vou estar otimizando a produtividade. Muitas vezes eu posso estar aumentando essa produtividade. Alguns estudos que a gente fez, esse aumento de produtividade foi em torno de 10%. Este produtor de cana da região de Catanduva conta que antes, para gerar as zonas de manejo e assim potencializar o trabalho no campo, era necessário fazer o grid da área inteira e eram muitos pontos. Agora a gente consegue diminuir muito a quantidade de pontos amostrados sem tendo um mapa com uma qualidade tão boa como a que a gente fazia anteriormente, fazendo pontos da área inteira. E nos dando parâmetros como argila, que nos norteia muito nas nossas aplicações. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto com mais informações sobre o mercado da pecuária e espero você. Até lá!